Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta viagem maravilhosa, o livro de Apocalipse. E hoje nós estamos indo para a nossa quarta aula, nossa quarta série, falando sobre o livro de Apocalipse. É uma viagem panorâmica e é sempre bom lembrarmos de alguns pontos que são pontos chaves para o nosso entendimento do livro. O livro de Apocalipse, ele deve ser estudado, obedecendo os princípios básicos ensinados por Jesus. No capítulo 1 e verso 19, nós já falamos sobre isso, mas como eu disse, é importante a gente ressaltar. Jesus Cristo disse a João que o livro deveria ser estudado, deveria ser lido, deveria ser pesquisado, obedecendo essas divisões. Primeiro, Jesus Cristo disse: escreve as coisas que tens visto. Segundo, escreve as coisas que são. Terceiro, escreve as coisas que hão de acontecer depois destas. Então você vai perceber que esses 22 capítulos do livro de Apocalipse são divididos em 3 fases. O capítulo 1 se refere às coisas que João viu. O capítulo 2 e o capítulo 3 se refere às coisas que são. Ali fala sobre João escrevendo as 7 cartas às igrejas da província romana, da Ásia, se referindo à igreja nos tempos da igreja nos tempos passados e a igreja no futuro, profeticamente falando. E do capítulo 4 ao capítulo 22, então nós vamos encontrar a terceira parte do livro, se referindo às coisas que hão de acontecer depois destas. Observando também que na terceira parte do livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, nós vamos encontrar este período chamado de Grande Tribulação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, nós estamos iniciando o capítulo 4. Mas para termos um melhor entendimento do que significa o capítulo 4 e o capítulo 5, nós precisamos voltar ao capítulo 3 de Apocalipse, quando João escreve as últimas 2 cartas. No capítulo 3 de Apocalipse, do verso 7 até o verso 13, você vai encontrar a carta à igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. A igreja verdadeira, a igreja fiel, a igreja comprometida com a palavra, e que ela tem sim, profeticamente, faz alusão ao fim dos tempos. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja do século XVIII, do século XIX, o início do século XX, uma igreja avivada, e aí a gente lembra dos reformadores, dos avivalistas. Então João escreve a última carta à igreja de Laodiceia, que significa direito do povo, igreja fria, vazia, indiferente, egocêntrica, materialista. E esta é a igreja que nós estamos vivendo, este tempo, a igreja de Laodiceia. Porém, as duas estão caminhando juntas, porque existem os remanescentes da igreja de Filadélfia, ou seja, existem cristãos fiéis, verdadeiros. No meio dessa igreja morna, existem cristãos realmente verdadeiros que estão alimentando a esperança a cada dia. Mas eu quero lembrar você de uma palavra que Jesus Cristo fez à igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira. Jesus Cristo fez uma promessa simplesmente singular. E eu gostaria que você acompanhasse essa reflexão
Posteriormente, eu vou gravar um estudo mais contundente, né, mais espesso sobre esse assunto, mas eu gostaria que você analisasse comigo exegeticamente esta promessa. Eu acredito que o entendimento do verso 10 vai lhe ajudar muito para que você tenha uma melhor compreensão a respeito da igreja, do que vai acontecer no capítulo 4 e por que que a igreja não aparece no capítulo 6 até o capítulo 18. Ou seja, durante a grande tribulação, por que que a igreja não aparece? Por que que você, estudando todos os capítulos, você não vê em momento algum nenhuma menção sobre a igreja? Você não vê nenhuma menção do Espírito Santo em relação à igreja. Para que você tenha essa compreensão, para que você chegue a uma conclusão mais coerente, mais bíblica, você precisa entender o que aconteceu no capítulo 3 de Apocalipse, especialmente no verso 10. Então, verso 10, promessa de Jesus à igreja de Filadélfia. Ele diz: visto que guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Primeiro, essa palavra aqui, da hora da tribulação, essa tribulação aqui está se referindo a um período de juízo, aquele período predito na Bíblia da grande tribulação que há de acontecer após o arrebatamento da igreja. Ah, mas eu não creio no arrebatamento. Não, eu quero que você acompanhe comigo exegeticamente o que está aqui. Depois você chega à sua conclusão. Jesus está dizendo que ele vai guardar essa igreja, da hora do juízo, da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Aí você diz: não, mas diz que ele vai guardar a igreja durante. Não diz que é durante. Está dizendo que é da hora. É diferente de você ler na hora. Quando você lê o texto e eu te guardarei durante, é uma coisa. Mas aqui diz da hora. E essa expressão da hora, no grego, ek, significa tirar para fora. Se você buscar esse recurso, se você for estudar, você vai ver que essa expressão da hora não é durante, mas sim traz a ideia de tirar para fora. E é interessante que no português, você vai encontrar em outras línguas também, mas eu vou me referir no português, as palavras que começam com ex também dá o sentido de saída. Por exemplo, êxodo, saída, exportar para fora, extrovertido, de dentro para fora. O que a Bíblia está dizendo da hora é justamente isso, ex, é tirar para fora. Então Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo: olha, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, como vocês foram fiéis, como vocês foram perseverantes, eu vou fazer uma promessa para vocês. Eu vou tirar vocês da hora. Antes, eu vou tirar vocês para fora. Isso fecha com o que Paulo fala aos Tessalonicenses, quando ele diz que nós seremos arrebatados. Essa palavra arpazo, tirar para fora. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Uma outra palavra que eu quero falar para você aqui, que eu quero trazer, é a expressão os que habitam na terra.
A expressão diz que esta tentação, essa tribulação, ela vem para provar os que habitam sobre a terra. Não está falando sobre aqueles que ocupam uma posição geográfica, mas uma condição moral. A palavra habitar aqui não está falando propriamente de residência, mas essa palavra no grego, katoikel, está falando de uma condição moral e não de uma moradia. Então a Bíblia está dizendo que Deus vai livrar o seu povo, vai tirar para fora o seu povo desse mundo para mandar uma grande tribulação, juízo sobre a terra, para provar aqueles que fizeram desta terra a sua casa, o seu sonho, a sua esperança. Eles é que serão provados, não a igreja. Porque Jesus fez uma promessa à igreja e também está escrito que o Senhor não destinou a igreja para a ira futura. Aí você vai entender, partindo desse contexto, desta promessa, fazendo um estudo exegético do texto, aí você vai entender o capítulo 4, quando João vê uma porta aberta, ele ouve uma expressão, subcar, sobem para cá. Essa é uma prefiguração da igreja subindo. No capítulo 5, a igreja está sendo apresentada, glorificada, e todos os anciões, representando o Antigo e Novo Testamento, e o capítulo 6 começa a grande tribulação. Por isso que você não vê a igreja no capítulo 6. Por isso você não vê a igreja no capítulo 7. Você percorre o período do capítulo 6 ao 18 e você não encontra uma única vez a igreja, mas encontra ela no capítulo 19, quando Jesus Cristo está voltando agora para que todo mundo veja, tocando os seus pés no Monte das Oliveiras, diferente da sua primeira manifestação, aonde esse encontro se dará nos ares. Como eu disse, nós vamos falar sobre isso, quem sabe na próxima aula. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo vai voltar. Isso você precisa crer. Ah, mas eu não consigo crer no arrebatamento. Bom, semana que vem eu vou falar de forma mais apropriada sobre o arrebatamento. Mas você precisa crer na volta de Jesus. Agora, uma coisa é certa. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Se você tem pregado isso, esqueça. Isso está errado. Se você tem ouvido isso, esqueça. Isso está errado. Porque você não vê a igreja aqui no período da grande tribulação. Nem tampouco estamos vivendo a grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela terá uma marca muito distinta. Nós vamos falar sobre isso. Uma marca muito clara, muito evidente, e nós não estamos vivendo a grande tribulação. Nós estamos vivendo, sim, o princípio das dores, como disse Paulo, mas não é a grande tribulação. A grande tribulação começa com a abertura dos selos. Agora nós não estamos vivendo essa fase, nem tampouco a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, fazendo uma recapitulação, a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira, ela recebe uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus, que Jesus viria e tiraria ela desse mundo antes da grande tribulação, do juízo, até porque o juízo de Deus era para provar, os que fizeram desta terra o seu porto seguro, não para a igreja. Então aí você, mais uma vez, você vai compreender o capítulo 4, o capítulo 5, aquelas linguagens onde uma porta se abre, uma voz que ouve pedindo para subir, uma trombeta que toca,
o capítulo 5 e toda aquela reunião no céu e os anciões, 12 de um lado, 12 de outro, representando o Antigo e Novo Testamento, aí você vai compreender sobre esta grande promessa que Deus tem para a sua vida. Agora a grande questão, meu amigo, é o seguinte: eu não consigo crer. Não, mas você tem que estar preparado porque a volta de Jesus Cristo vai acontecer. Eu não consigo crer no arrebatamento, mas eu acredito na vinda dele. Você tem que estar preparado. Uma coisa independente do seu crer. Você precisa acreditar que Jesus Cristo vai voltar. E você precisa estar preparado. A questão aqui não é polemizar, a questão aqui não é gerar nenhum tipo de desconforto, nem debate teológico. O objetivo aqui é lhe ajudar para que você compreenda que Jesus Cristo vai voltar. E claro, se você estudar minuciosamente a palavra, se você se deter no que está escrito, deixando de lado os achismos, talvez você vai chegar a uma conclusão de que realmente Jesus Cristo fez uma promessa específica para a sua igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.